Meu querido senador Renan Calheiros, eu quero dizer aqui que a decisão do PMDB, eu creio que ela tem, senador Renan, eu creio que ela tem sustentação, me permita dizer isso aqui, na ampla maioria dos parlamentares que dialogamos no dia a dia nesta casa. Além da Comissão de Constituição e Justiça, discute o Pacto Federativo, a Comissão de Desenvolvimento Regional, a Comissão de Assuntos Econômicos. Isso é da pauta do Fórum dos Governadores do país, de todos os partidos, que estiveram, inclusive, aqui esta semana, da pauta dos municípios do Brasil. E, sem nenhuma dúvida, ouvimos aqui ontem, na fala do senador Armando Monteiro, também da pauta do setor empresarial, e estive presente também da classe trabalhadora. Eu quero dizer com essas palavras que eu acho que há um sentimento no Brasil, de, pelo menos, mais amplos setores, de que o Brasil precisa realmente tomar um conjunto de medidas mais profundas para o momento que vivemos no planeta, para esse momento no planeta. O presidente José Sarney, há alguns dias atrás, aliás, é bom dizer, quando votamos aqui a proposta do pré-sal, o ano passado, já foi dito ali da necessidade de termos uma pauta que levasse em conta, a gente chamou aqui de Pacto Federativo, mas leva em conta não apenas a condição da viabilidade dos estados e dos municípios, como também de fazer a economia crescer. É por essa razão que eu acredito, nós tivemos agora, o ano passado, um momento que eu considero importantíssimo, dentre tantos aqui no Parlamento, quando traçamos as condições de discutir o Código Florestal, um tema complexo para a Câmara e para o Senado, e tratando aqui no Senado, de forma célere e com amplo debate, com comissões em 3 comissões permanentes, grupos de trabalho em 3 comissões permanentes, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão da Agricultura, com 3 relatores conduzindo de forma conjunta, o senador Eduardo Braga, que participou decisivamente desse trabalho. E eu quero aqui dizer que essa sistemática, na minha visão, ela é um modelo perfeito para tratar de um tema de abrangência como esse do Pacto Federativo. Se não, vejamos aqui. Veja, a posição do PMDB, ela é uma posição também do meu partido. É impossível o Brasil não olhar para a forma como tratamos da taxação dos encargos da dívida. Aliás, eu posso dizer isso aqui, conversava muito com o presidente Lula, lembrando quantas vezes a gente não criticava e dizia, tinha até a bandeira do PT fora a FMI, com vários outros movimentos sociais, e uma das coisas que defendíamos, até que tivemos realmente o FMI fora, não é, do Brasil, permitindo a autonomia do Brasil. Fico muito triste ver a Grécia, por exemplo, vivendo esse drama agora. Era a forma como se tratava a dívida. Uma dívida onde era o Fundo Monetário que dizia qual era a taxa que o Brasil pagava. Então, veja, não pode o Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, tratar os estados com taxas de 20%, 18%, 20%. Mesmo com todo o juro alto que nós temos hoje, ou seja, a Selic, para dar um exemplo, é metade daquilo que o Brasil cobra de estados e municípios. Então é inaceitável. Não há nada que justifique isso. Não acredito que o governo brasileiro queira entender que mudar uma regra como essa vai fazer qualquer efeito
colateral no conceito da lei de responsabilidade fiscal. Não acredito. Sinceramente, não acredito. Que foi o argumento sustentado até agora. E isso significa, ouvimos aqui quem participou do Fórum dos Governadores, estados que estão pagando 10, 12, 15% da sua receita corrente líquida de juro anual. O meu estado está agora tendo que tomar um empréstimo do Banco Mundial para poder pagar ao governo brasileiro, para poder ter uma taxa decente. Como é que a gente pode negociar uma taxa com o Banco Mundial e não podemos discutir com o BNDES, discutir com o Tesouro, discutir com aquilo que é da nação brasileira? Então, eu acredito, meu querido Eduardo Braga, que também foi governador, essa é uma pauta do Brasil, porque nós não estamos tirando dos estados como ser abstrato, nós estamos tirando, meu querido Benedito Lira, de dinheiro de gente que lá em Alagoas precisa. Certamente o governador Teotônio Vilela, governador Wilson Martins, lá do meu estado, governadores dos estados brasileiros e do próprio Distrito Federal, com uma redução de uma taxa, cobrando algo lógico, algo que tenha pelo menos alguma coisa de racional, vai significar maior capacidade de investimento do poder público. E essa capacidade de investimento é essencial no momento em que vivemos para poder alavancar o próprio setor privado. Então, eu acredito que é uma pauta do Brasil. A outra colocado aqui, o projeto da Resolução 72. Não tem como a gente não dar conta de dar solução para Santa Catarina, para o Espírito Santo, ou seja, qualquer que seja o valor que se tenha que trabalhar de compensação para esses dois estados, ou mais algum outro, que venha a ter prejuízo, que justifique não implantar uma pauta que permite as condições, não é, de termos o crescimento do Brasil. O Brasil não pode, meu querido líder do governo, nós não podemos ter o Brasil na contramão. Nesse caso, eu quero aqui dar um testemunho. O ministro da Fazenda quer esta pauta. O governo da presidente Dilma quer, o Congresso compreende que a aprovação do projeto de resolução 72 é uma pauta necessária para o crescimento econômico. Então, vejam, esses dois itens, mas eu quero adiantar outros aqui. Esse ano, até por imposição do Supremo Tribunal Federal, nós temos que discutir fundo de participação, um tema também complexo. Na pauta dos governadores, mais uma vez, comércio eletrônico. Como é que o Brasil vai ficar como uma área tão importante que ganha uma força econômica tão grande a cada ano? Não sei mais quantos bilhões se movimenta. Em 2011 eu não tenho dado, mas 2009, já em 2009, eram 9 bilhões de dólares o movimento nesta área relacionada, meu querido Benedito Lira, ao comércio eletrônico. Um estado como o estado de Alagoas deve consumir, que tem uma economia semelhante ao do Piauí, entre 12 e 15 bilhões de reais de produtos de outros estados. Esse produto que entra hoje lá em Alagoas, ele tem bitributação, tem, enfim, de tudo que você possa imaginar por conta da regra atual. Mas mais do que isso, Alagoas é quem mais perde. O povo de Alagoas paga mais e o Estado fica sem o principal dessa receita. O que é que se deseja? É que se tenha um parâmetro que possa permitir o consumidor comprar mais barato, as empresas voltarem a ter competitividade, evitar que importados venham a consumir empresas e empregos do nosso país. Como é que a gente não aprova um projeto como esse? Então, eu quero aqui dizer que comércio eletrônico, fundo de participação, dívidas, encargos da dívida. Além disso, eu poderia colocar, hoje mesmo discutimos com o ministro Aloysio Mercadante, Fundeb. Não tem cabimento a regra, uma regra que não considera, na hora da distribuição, a proporção de alunos na rede pública e a proporção na rede privada. No Amazonas, a maior parte dos municípios, a única alternativa para estudar é na rede pública. 100% dos alunos na rede pública. Ou seja, os estados que têm a população mais necessitada
normalmente são obrigados a trabalhar com 90% dos alunos na rede pública, no máximo 10% na rede privada. Quanto mais baixa a renda, maior a proporção de alunos na rede pública. Portanto, é diferente de um outro estado, que porque a população teve uma renda mais ampliada, tem ali uma proporção de alunos na rede pública menor. Há estados brasileiros em que apenas metade dos alunos estão na rede pública, a outra metade está na rede privada. Então, veja, hoje os estados de mais dificuldades de receita são aqueles que mais transferem proporcionalmente recursos via Fundeb para os seus municípios. Tem uma ideia no Brasil, senador Armando, que o Fundeb é um fundo federal. O Fundeb é um fundo estadual, onde aproximadamente 60%, 65% são dos estados, mais ou menos 30% são dos municípios e 10% da União. De 104 bilhões esse ano, 10 bilhões da União. O restante, aproximadamente 60, 70 bilhões dos estados. O meu estado, por exemplo, coloca no Fundeb 800 milhões o ano passado e recebe de volta 400. A outra metade é transferida. Você tem ideia do que não faz falta num estado como o Piauí? 400 milhões de reais. Isso é mais do que a capacidade atual de pagamento. A mesma coisa no Acre, a mesma coisa no Espírito Santo, a mesma coisa nos estados que têm uma base, repito, populacional. Porque quando foi feito o Fundef lá atrás, ele levava em conta a realidade dos estados mais desenvolvidos. Quer ver uma outra situação? O per capita SUS, o valor repassado pelo SUS por habitante. Pasmem, quanto mais desenvolvido é o estado, maior é o per capita SUS. Por quê? Porque a lógica é da resolutividade e não do per capita como deveria ser. Quer ver mais uma? Salário e educação. Salário e educação. Aliás, do per capita SUS, para dar um exemplo, enquanto o meu estado, que 95% da população precisa do Sistema Único de Saúde, não tem outra alternativa, e outro estado, eu não vou citar aqui nome, mas vou citar um estado aqui hipotético que é verdadeiro, só para não dar o nome aqui, para não causar problema. Um outro estado em que 40% da população tem plano de saúde, tem alternativa de pagar o setor privado na hora que precisa da saúde, exceto em casos esporádicos, esse estado lá recebe 180, 170 de per capita SUS. O nosso lá recebe 120, 130. Ou seja, onde mais precisa de recursos, recebe menos. Então, o sistema, além de vários problemas, tem também esse. E nós temos que debater. Quero ver mais um ainda, na área do salário e educação. O salário e educação é descontado na folha de pagamento. Para não falar dos outros, vou falar da minha empresa. Sou da Caixa Econômica Federal. Na folha de pagamento da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa, mas de qualquer empresa pública ou privada no Brasil, é descontado pela folha de pagamento. As agências da Caixa lá de Alagoas, para lhe dar um exemplo, é descontado na folha de pagamento um valor relativo ao salário e educação. Pois bem, pela regra atual, esse dinheiro é repassado para onde está a matriz da empresa. Como a maior parte das empresas no Brasil estão em 3, 4, 5 estados, as suas matrizes, um estado, aí aqui eu vou ter que dizer, como São Paulo, fica com 60% de todo o salário e educação do Brasil, embora tenha apenas 16% dos alunos. Ou seja, o salário e educação, que pela intenção do legislador é para ter um repasse proporcional ao número de alunos, como a regra tem essa vertente de ter um bolo vinculado à matriz e não à Receita Nacional, ela dá uma distorção como essa. Posso colocar ainda sobre a Lei Candir. A Lei Candir. Os estados brasileiros confiaram na Lei Candir, abrindo mão de tributos para facilitar a exportação. Ficou de ter uma compensação. Não é feita, convenhamos aqui.
todo ano tem que andar aqui de pires na mão. Nesse caso, o meu não é nem tanto prejudicado. Nós temos baixa exportação, mas estados exportadores são prejudicados. Então, eu quero dizer aqui, com essas palavras, com esses exemplos, que essa, senador Monteiro, é a pauta do Brasil. É a pauta do Brasil, não é a pauta apenas de tributo. É preciso ter regras que sejam incentivadoras do empreendedorismo, da indústria, do comércio, da geração de renda. E nós não podemos fugir dessa pauta. Nós não podemos fugir dessa pauta. Qual é a ideia que tratei hoje aqui com líderes de alguns partidos e marcamos para amanhã para dialogar com o presidente Sarney? O presidente Sarney tinha uma ideia que apresentou de apresentar uma comissão de notáveis. Eu quero aqui dizer que eu acho que nós podemos ter um formato em que essas 3 comissões que já estão trabalhando, Comissão de Desenvolvimento Regional, porque isso é Tratado de Desenvolvimento Regional, Comissão de Assuntos Econômicos, que tem tudo a ver com a economia do nosso país, e a Comissão de Constituição e Justiça, que vai tratar da legalidade desses temas. Essas 3 comissões podem estar atuando de forma conjunta, assegurando um debate sobre as propostas que estão tramitando nas 2 casas. Nós podemos, inclusive, tratar de todas as sugestões que temos nas 2 casas de projetos em tramitação. Quais são as propostas para fundo de participação? Qual é aquela que vamos pegar como eixo? E nessa hora, o que eu compreendo, senador Eduardo Braga, é que nós podemos, senadora Ana Rita, saber, Espírito Santo tem impacto, por exemplo, no pré-sal? Qual é o impacto? Tem impacto em relação ao projeto de resolução 72? Qual é o impacto? Tem impacto na área da tributação de importação, na Lei Candir, no Fundeb? E se faz um mais e menos a partir de uma proposta eixo para cada item? Nós vamos verificar que estados que vão perder, por um lado, eu cito o exemplo aqui do pré-sal Rio de Janeiro, que na expectativa, pelo projeto que aprovamos aqui, na expectativa, tem redução, na área do projeto de resolução 72 tem ganho, é o estado que mais ganha cerca de 5, 6 bilhões de reais por ano. Então, na hora que a gente fizer o mais e menos, nós vamos verificar que o saldo de quem tem perda não é tão grande. Não é tão grande em relação à importância desses temas para o Brasil. E aí, qual é a sugestão que eu tenho sustentado? O Brasil, até para proteger empresas internas, tem se valido do IOF, de algumas outras tributos, taxando a importação de alguns produtos, com o cuidado sempre disso não causar problemas à população. Mas com esse olhar, veículos, para dar um exemplo, a área agora têxtil e várias outras áreas. Pois bem, o que eu penso é que essa receita nova pode perfeitamente ser um fundo de equalização.